para a nossa lição de hoje. Os irmãos que não têm a revista, o texto de referência está em Filipenses, capítulo 4, versos 6, 7, 8 e 9. Texto de referência para os irmãos que não têm a revista. Hoje, 1º de novembro de 2020, a lição é assim. O tema da nossa lição de hoje é mente, vontade e emoções restauradas pelo Senhor. Textual: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Efésios 5,17. A verdade aplicada: devemos buscar a Deus em todas as nossas decisões para saber qual é a sua vontade e assim trilhar por esta. O objetivo da lição são 3. Primeiro, conhecer as 3 áreas da alma. Segundo, ensinar sobre a liberdade de escolha. E terceiro, falar sobre as emoções e a sua vulnerabilidade. Texto de referência, Filipenses 4. Os irmãos que não têm a revista, pode procurar sua Bíblia. Capítulo 4, versos 6 até o 9. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pelas orações e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto aos mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendeste e recebeste e ouviste, e viste em mim, isto fazei, e o Deus de paz será conosco. Amém? Esse domingo frio, né, irmãos? Mas eu creio que Deus nos ensinará mais uma vez a tua palavra. Eu creio que vai ser uma aula abençoada. Vamos fazer mais uma oração e logo após o professor evangelista Augusto assunto. Senhor meu Deus, mais uma vez, meu Pai, na tua presença, para te agradecer, meu Senhor, por esta manhã, meu Pai. Abençoa o teu filho, meu Deus, que estudou a tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa me fazer e lembrar, meu Pai. Nos ajuda esta manhã também, meu Deus, a entender e aprender a tua palavra. Nos ajuda a praticar e a viver a tua palavra, meu Senhor. Sabemos que são dias difíceis e por isso precisamos, meu Pai, viver conforme a tua palavra. Nos ajuda, nos dê força, nos fortalece, meu Senhor. Pai, assim como a tua graça nos basta, a tua presença nesta manhã é suficiente para abençoar meus irmãos que aqui estão, também aqueles, meu Pai, que queriam estar, mas não podem estar por causa da enfermidade, por causa de alguma dificuldade, Senhor. Visita cada um nesta manhã. O Senhor é Deus que cura, que restaura, que abençoa, que livra e que liberta. E eu te peço em teu nome, porque eu acredito e creio no teu poder e na tua glória. Senhor Jesus Cristo, assim eu te peço, te agradeço em teu nome. Amém. A paz do Senhor, amada igreja, a todos os irmãos que se faz presente e aos demais que, por forças maiores, estão em seus lares, mas estão atentos e desejosos de poder ser abençoados por Deus, tendo o privilégio de mais uma dádiva gloriosa que o Senhor nos concede, não só apenas de estar de pé, mas também nos alimentar neste primeiro período pela sua gloriosa palavra de Deus, através do Espírito Santo, aquilo que o Senhor tratará os nossos corações por esta manhã. Uma revista de um trimestre que é muito convidativo, então rico e atualizado, para que podemos assim estar trilhando, buscando dentro dessa fonte tão abençoada e verdadeira, que é preciso para que seja nutrida a nossa alma, a nossa vida, e podemos triunfar, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Lição esta, amados, que vai
3 qualidades ou essências da mente, o que o autor, tendo a preocupação na atualidade, trouxe um assunto que abordará sobre a mente, a vontade e as emoções. Uma sigla que há alguns anos eu pude estar tendo um dos privilégios de estar aprendendo acerca da mente. Um dos assuntos que vai falar da tricotomia, a qual muitos defendem, eu creio, que somos corpo, alma e espírito, mas nas lições passadas nós tivemos o privilégio de aprendermos sobre a tricotomia, sobre a criação do homem. Conhecimento tão rico que eu creio que nesse tópico nós vamos estar mais atentos a falar acerca da mente. Uma sigla muito usada que há alguns anos eu aprendi chamava-se EASY, ou seja, essa nomenclatura, o EASY, ela vai tratar do I de intelecto, S de sentimento e B de vontade. E quando nós olhamos para o tema da lição, mesmo que aleatório mudou alguma coisa, mas o sentido é o mesmo. Então, através da palavra do Senhor, fique atento, e eu tenho certeza que será corroborado da parte do nosso Deus grandes bênçãos para a minha e a tua vida. As 3 áreas da alma, amados, nós vamos ver que o escritor ele traz um texto já para fazer uma grande alusão no aspecto de uma visão a qual vai nos remeter a ter uma mente saudável, a ter uma conectividade diante da alma, que é imaterial, mas retrata-se no centro das nossas emoções. Quando nós observamos o que aconteceu com a alma quando ela surge, o porquê a alma passa a governar, nós vamos entender o aspecto de quando o homem ele foi criado. Entendo eu que ele não vivia pela visão da alma, as suas emoções, uma alegria que atribui à alma como intelecto, sentimento e vontade. O homem não era manipulado, levado a sentimentos de tristeza, a sentimento de egoísmo, a sentimento de arrogância, a sentimento de medo. Nada disso havia quando o homem foi feito perfeito. Mas essa conexão ela passa através do espírito humano com o espírito de Deus, que é a única conexão ligada a Deus, aí ao homem, para nutrir a sabedoria pura, o olhar santo, o pensamento intacto, totalmente ali puro diante de Deus. Através do pecado foi desconectado e rompe esta ligação. E agora a alma, conforme o texto da Bíblia vai dizer que a alma que pecar morrerá, agora passa a governar o homem. Quando nós observamos, o homem não vivia através desses 3 sentimentos, porque quem gerenciava ele era o Espírito. O Espírito a qual nós falamos, corpo e alma e Espírito. Quando vamos definir esse aspecto do Espírito, a parte imaterial, muitos até têm a dificuldade de trazer uma alusão, uma explicação tão facilitadora para a compreensão humana. Nós entendemos como no aspecto dizer, todo fabricante de avião, quando este tem algum dano, alguma perda, tratando mais ou menos dizer, o espírito nada mais é do que a caixa preta. Você pode dizer que o avião tem danos terríveis, destruidora, partes que não se recuperam mais, isso trata do corpo. Você pode falar também da alma, porque esta também morre, tem prejuízos terríveis por causa do pecado, mas uma coisa é preservada, que é o Espírito. O Espírito, assim como assim Deus nos fez, o Espírito volta para Deus, que é o fabricante, é o dono da caixa preta, e nela está armazenada todas as conversas, tudo que foi construído naquele período, no anteperíodo, antes da viagem, antes da decolagem, antes de todo aquele
seu coração e a sua mente, para que você possa perceber para onde vai o Espírito. E muitas das vezes, algumas crenças atribuem que a alma e o Espírito é a mesma coisa. E isto fala-se de dicotomia. Não é errado pensar, mas alguma contrariedade quando a luz da palavra de Deus vai nos levar com muito mais clareza, guiado pelo Espírito Santo. E nesta manhã eu quero que você possa adquirir o conhecimento que a palavra de Deus tem para nós como fonte única, inefável e verdadeira, digna de toda credibilidade. Então, na consciência, amado, na alma, existe uma percepção espiritual, a consciência espiritual, a adoração e a comunhão. E quando nós olhamos para o começo do pecado, no aspecto do intelecto, nós vamos ver Adão ele fazendo o quê? Adão, tomado de uma ciência tão grande, tão puro, ele alega o coração de Deus catalogando plantas e animais, capaz de fazer coisas tão gigantescas e gloriosas, sendo este tão abençoado, mente brilhante, mente abençoada. Mas através do pecado, nós vemos quantas mentes que deveriam ser brilhantes. Nós vemos quantos homens maus, guiados pela alma, que foi afetada pelo pecado, torna-se um homem imoral, um homem a qual agora tem a sua vida guiada pelo sentimento egoísta, pela porleia, ou seja, tantas coisas que o homem torna-se preso, gerenciado pela mente corrompida, e somente ele é liberto quando ele é vivificado pelo novo nascimento, quando ele aceita Jesus Cristo. A conexão volta a ser vivificada, restabelecida, reorganizada, reestruturada, e esse homem agora passa a não ser gerenciado pela mente, como diz o apóstolo Paulo, que não vivo mais eu, não impera mais em mim a mente, ela não é dona de mim, não sou cativa dela, não é a carne que governa os desejos e a tendência pecaminosa, não sou mais escravo disso, agora Cristo vive em mim, louvado seja o nome de Jesus. A capacidade da alma restaurada, amados, e nós vamos ver isso no discorrer da alma. Mas para entendermos também, amados, não só acerca da luz da palavra de Deus, e é por ela que nós devemos estar sempre inclinados, porque diante de ponto de vista de alguns estudiosos, quem sabe alguns filósofos da antiguidade, já tinham um desafio a querer desbravar algo que não tinha eles nenhuma habilidade para conhecer os mistérios da alma. Alguns até podem dizer que, como grandes Freud, Jung, Adler, Piaget, Victor, Hegel, Kant e tantos outros homens tão mestres no conhecimento, mas infelizmente tão pobres da verdadeira ciência daquele que o criou. Somente ele é que pode caminhar por terra pelo que nunca pôs os pés, que é a habitação de Deus hoje, que nós podemos dizer que somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então esses homens, eles nunca conseguiram ter uma definição compacta sobre o controle do pensamento, ou seja, o progresso do pensamento. O homem sem Deus, jamais ele tem a autonomia própria de se achar na condição de ele fazer coisas nobres, dele ter uma vida plena e completa, dele ser bom, dele ser irreprovável. Ou seja, todo aquele pecado que foi ali no jardim do Éden, todos os seres mortais foram afetados por isso. Existe dentro da ciência uma palavra que se chama-se janelas do pensamento. E quando nós observamos a alma, ela é o centro das nossas emoções. É como se ela fosse dentro de uma geografia, um espaço tão grande. Mas a casa, a habitação, chama-se coração. E Tiago ele vai alertar grandes efeitos de uma aliança da alma com o coração.
dizer Paulo naqueles ensinos que ele vai dizer ali no capítulo 5, verso 17 a seguir, sobre o casamento, a aliança da alma e do coração é perigoso. Porque é desconstruído quando alguém pensa que é o corpo que peca. O corpo não peca, o corpo ele é perecível, ele sempre é governado pelo intelecto, pela ação da alma, que subjuga, que cria, que formula, que tem a capacidade de ver cores, que tem a capacidade de ter uma análise, uma percepção do grande. O corpo apenas é aquele que, na verdade, ele só entra como ferramentas no plano de uma mente. Tão pode ser brilhante e abençoada, quanto também uma mente cauterizada e pecaminosa. E aí nós vamos ver que Tiago ele vai falar que os filhos que vai resultar desse casamento muitas coisas, como podemos ver e vamos ler na palavra de Deus, para que possamos ser tão pontual no que diz a palavra de Deus. No capítulo 5, verso 17, na minha Bíblia, uma versão diferente vai dizer: porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Paulo está falando de uma mente com um coração que realmente o espírito humano e o Espírito de Deus, quando este é rompido, agora há um conflito, porque nós somos criados para adorar a Deus. Em algum momento, pela palavra de Deus, pelo aquilo que está dentro de nós, nós vamos lutar para buscar sempre de encontro aquele que nos criou. E quando Paulo está falando isso, não é para o homem apenas normal, ele está falando tanto para o homem carnal como para o homem espiritual, porque o homem natural ele não discerne das coisas espirituais. Paulo está falando para a igreja, não é para aqueles que não passaram pelo processo do novo nascimento, que nunca conheceu a Cristo. Paulo está falando sobre o perigo, porque há um conflito da carne que guerreia constantemente, e ele está dizendo: contudo sois vós guiados pelo Espírito Santo, já não estáis guiados pela lei. Ora, a obra da carne se manifesta a imoralidade. Isso são frutos de um casamento da alma com a carne. Vai gerar filhos, vai gerar pecados horrorosos, consequências de impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia, tudo quanto se pareça com essas perversidades. Olha só, por causa de uma alma que foi desconectada, contaminada, e guia-nos constantemente, se nós não estivermos buscando a vida que é Cristo, para que não sejamos guiados, servos, escravos, porque a velha natureza do velho homem foi sepultada, este tudo se fez novo, a criatura que somos em Cristo Jesus, que somos nova criatura, já não somos guiados mais por estas deficiências, que vai aqui o texto discorrendo, dizendo que tudo isso, para o cristão conhecedor da palavra de Deus, servo de Deus, ele tem que se afastar de todos esses males que levam à condenação. Mas também Paulo também vai falar daquele que não anda segundo a carne, como Romanos capítulo 8, mas segundo o Espírito, que foi rompido essa aliança, e agora a nova aliança que foi restabelecida através da graça, do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, mas entretanto o fruto do Espírito oh aleluia. Se você, meu amado, meu irmão, e nós podemos ser grandes administradores da nossa alma, porque a alma também está na consciência, e dentro dessa consciência que não está deturpada, não está tão bloqueada, dentro da nuvem de falta de percepção, de não conseguir entender as deficiências que ainda permeiam muitas vezes na nossa vida, porque a nossa vida é constantemente buscando a santificação, que significa santidade, santificar-se é separar-se do mundo. Dia após dia nós estamos caminhando para aquilo que o Senhor disse: sede santo, porque eu sou santo.
E essa santificação ela é gradativamente, dia após dia. Nós temos que viver pela palavra, porque só a palavra de Deus é luz para clarear as deficiências morais, a qual ela está totalmente pautada na palavra de Deus. Ninguém pode enxergar nada se estiver tomado pela treva. Mas quando estamos sob os análises da palavra de Deus, que é luz e é espelho, nós vamos enxergar alguma deficiência, como se nós estivéssemos no espelho, nos admirando ou dizendo: alguma coisa precisa ser mudada. Quem sabe alguém nesta manhã, ao se levantar, foi ao espelho, escovou seus dentes, olhou uma ruga por causa do cansaço, por causa da idade, e está preocupado com isso e dizendo: ela não estava aqui, mas ela está. Alguns vão procurar crer, alguns vão procurar tratamento, alguns vão procurar alguma coisa para cuidar disso, porque não conseguem conviver com isso. Assim também a palavra de Deus, quando nós estamos sob a análise dela, nós conseguimos ver que ela revela e nós conseguimos enxergar a deficiência moral no pensamento, alguma coisa. Ela sempre está nos revelando para nos remeter ao nosso Deus, para nos remeter à promessa que nos fez, ao sacrifício da cruz, aquilo que nós cremos, e nós louvamos a Deus por isso, porque nós temos a palavra de Deus que cura a nossa alma, que restaura, que liberta, que faz todo esse processo que a filosofia não consegue compreender. Eles nunca vão entender, porque são meros homens naturais, conhecedores, têm a ciência, habilidades e palavra dentro de áreas que muitas das vezes a razão e a fé elas poderiam caminhar junto, mas se a razão e a fé não estiverem andando junto, fica difícil de compreender todos esses mistérios. Mas eu louvo a Deus que grandes homens que também migravam sobre apenas um remo desse conhecimento de mar tão grande e imenso, eles conheceram outra força tão poderosa, que foi a conversão do Evangelho, como Augusto Cury. Assim é um grande homem que a qual eu tenho analisado e observado, que tem nos facilitado a compreender os mistérios da alma, mas também sobre a visão da palavra de Deus, tendo totalidade e credibilidade à palavra do Senhor. E quando nós observamos isso, amado, este homem vai falar de que a nossa alma, a nossa mente, ela é tão brilhante e tão vasta dentro de um mistério tão grande que ele compara como se fosse um computador. E muitas das vezes que o homem ele sente-se como Deus, capaz de deletar e de apagar tanta coisa no computador, porque tem ali uma ferramenta que aquilo que você não quer mais ver, aquilo que não é interessante, o que não é tão apropriado de estar ali, você vai lá dar um delete no computador e simplesmente aquilo é destruído. Mas a mente ela tem um processo chamado RAM, que é o registro automático da memória. R de registro, A de automático e M de memória. E contra esta ferramenta que a qual nós temos, e Deus nos deu, que era tão perfeita, mas louva a Deus que a palavra de Deus, ela vai curando, vai trazendo de novo a restauração. Isso é só pelo poder da conversão, do Evangelho, da aceitação, a entrega ao Senhor, e não apenas por conhecimentos e ferramentas humanas, mas pela habilidade do Espírito Santo a adentrar, aquele que sonda os nossos corações, aquele que consegue ir até a divisão da alma. Louvado seja o santo nome de Jesus, aonde jamais a medicina conseguirá atuar. O Espírito Santo de Deus pode atuar na minha vida e na tua vida. Tenha certeza e tenha paz que você pode ser restaurado e liberto. E essa memória, o registro RAM, ela tem várias janelas. Para compreender um pouco a alma, mas esse mistério tão difícil às vezes de entender, mas nós temos hoje a alegria de podermos aprender alguma coisa e algumas habilidades e ferramentas para melhorar nosso dia a dia e as nossas ações ser mais acertadas, porque quem erra peca e quem erra logo peca. Esse é o significado do pecar.
E nós temos aqui ferramentas para errar menos, para pecar menos, para acertar mais o alvo. E apenas suas janelas é necessário ter cuidado, amados, porque tantas janelas se abrem na memória RAM, como computador da alma, a mente, que são datas, números de conta, números de pessoas, números de datas de aniversário, para não esquecer uma delas. Nunca esqueça o aniversário da sua esposa, senão você está em maus lençóis. É complicado. Então a mente, ela consegue guardar, armazenar muitas coisas boas, e uma delas tão boa é essa. Mas se você quer ter paz, nunca esqueça a data de aniversário da sua esposa. Você pode esquecer até o seu, que é difícil, mas já aconteceu comigo. Mas nunca faça isso. Nunca faça isso. É apenas para dizer, amados, que essas janelas, elas podem parecer insignificativas dentro de um campo tão grande, mas ela tem um propósito. Ela vai guardar coisas boas. E essas duas janelas, elas se definem, nas quais elas têm um nome em inglês, uma chama-se Light, luz, paz, e a outra chama-se apenas a janela Killer, que quer dizer a janela é assassina, destruidora, que simplesmente está armazenado no lado esquerdo do córtex cerebral, que chama-se janela assassina, capaz de guardar tudo aquilo que é contrário, insaboroso, incolor, desprezível, não aceitável mais. Você e eu não temos o poder de apagar da nossa memória. Tem algo que nesta noite e nesta manhã, perdoe-me, mas eu posso dizer que é a solução, aonde a ciência não consegue compreender que há um poder, há uma ação divina, um poder de Deus que pode neutralizar isso, não apagar. Porque quando aceitamos Jesus, a única coisa que é lançada no nosso esquecimento é os nossos pecados, porque Deus já não lembra mais. É dizer, Deus não vai te condenar por aquele pecado mais, porque Ele não olha mais para isso. Mas nós vamos sempre lembrar. Não se apaga. É mentiroso e faccioso alguém dizer que conheceu o Evangelho e recebeu uma cura, uma libertação, que apagou, desconectou a borracha, apagou toda aquela estrada, tudo aquilo foi apagado. É mentira. Se alguém anda falando isso, não aceite essas vertentes mentirosas enganosa. Chama-se sofisma. Os caras vão elaborar tantas coisas, mas vai trazer o sofisma, significado de uma verdade, de uma mentira com face de verdade. E eu falo para você que isto, o inimigo elabora tantos planos, trazendo pontos que aquele que não estão vivendo a palavra de Deus muitas das vezes guiado. Exemplo, até pessoas que escolhido por Deus como patriarca, também como Jacó. Ele também foi capaz de ser levado pelo sofisma, com provas de verdade, mas não passava de mentira, quando lhe levaram a túnica de seu filho José, as suas mãos e seus braços, dizendo: nós não conseguimos achar o corpo, certamente uma fera o matou, mas José estava vivo. E mais ou menos 13 anos, uma pessoa é refém de uma mentira, com provas, com cara de verdades, que ficou enlutado tanto tempo. Mas quando a palavra de Deus é verdade, vem, ela traz alegria e festa, porque ela nos liberta da mentira e do engano de Satanás. E essa janela aqui, amados, mais nada é algo que por habilidade nossa, jamais nós teremos sucesso. Porque em tempos nós vamos se deparar tanto com as lembranças boas da janela Light, mas também com a memória Killer. Basta apenas uma palavra, a companheira, que carrega o resto da vida, nutrindo uma lembrança de uma palavra mal colocada. E nós, maridos, ou os futuros jovens e adolescentes que estão aqui, que pela experiência e pelo aquilo que houve, vão acarretando com riquezas para que possam acertar mais do que nós. Nunca fale a uma mulher
delicado, muitas das vezes, dizer que a mulher está gorda. Meu querido, por que eu estou trazendo coisas que parecem ser tão pequeno? Ah, mas falar isso, você agride uma pessoa, e dependendo da forma que você fala, essa pessoa leva um trauma terrível. Porque quando ela estiver no espelho, pode até ser aquele dia tão abençoado lá fora, comer, jantar, e quando chega em casa, de repente, ela olha no espelho e vai lembrar dessa palavra. E a gente chama-se, dentro daquilo que vê por grandes homens que conhecem esta área como grandes conhecedores e habilidosos, dizendo que é um gatilho. E ali o gatilho é acionado. Tanto o homem quanto a mulher, dependendo da situação, de um sentimento tomado de raiva, de uma pressa de falar, de pensar antes de falar, ele fere uma pessoa e isso leva males terríveis. A capacidade da janela luz, que é light, e aonde eu digo para você ser liberto, amados, é quando você passa a perdoar alguém. Você não só liberta dos traumas, como você também liberta a pessoa, para que ela possa encontrar a paz para a sua alma. Jó, depois de todos os ataques, de tantas palavras prejudicativas e pensamentos de homens que parecia filosofar acerca daquilo que não sabia que estava acontecendo, procurando pôr palavra na boca de Jó em todo o tempo, Deus se lida com aqueles homens que deveriam ajudar e ser bênção na vida de Jó, ali passando por aquela prova traumática que nem Deus deu a entender a Jó no início da sua dor aguda, para refrigerá-lo e trazer um pouco de paz. Mas Jó, mesmo este sendo vítima de tudo isso, mas conservou-se fiel, não perdendo o equilíbrio. Mas aqueles que estavam ao seu lado não perdiam tempo de dizer: olha, são os males que acontecem a pessoas assim, de natureza tal, se não for um pecado oculto, e feria cada vez mais o sentimento de Jó. E ali, esses homens só encontraram paz, e Jó também é ressarcido, restituído de maneira maravilhosa da parte do Senhor, quando ele age em rogar a Deus para que esses homens fossem perdoados, e quando Jó perdoa a ignorância desses homens. Então, se você, querido, e nós quisermos sermos livres, não livre das mazelas que aconteceu no passado, mas se livre da dor, da mazela, de sentir o peso na alma, de carregar esse monturo, isso que não traz nenhum benéfico, não traz nada proveitoso, são sentimentos contrários, mágoa, palavras que machucaram. É quando eu e você resolve fazer o que lá na cruz Jesus fez, perdoa, dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E quando eu perdoo, eu sou liberto. Mesmo ainda, meus amados, quando nós lembramos, porque nós não somos simplesmente fruto de ter uma teclazinha para você apagar. Você pode lembrar, mas vai lembrar com sentimento: eu já ultrapassei isso, eu já venci estas barreiras. Hoje eu tenho paz. Se houve uma traição, quem é que ele já traiu? Se eu perguntasse aqui, seria indelicado, amados. Seria muito indelicado perguntar quem já traiu. Mas talvez se eu perguntasse a alguém quem já foi traído, alguém vai dizer: eu já. Porque a traição, ela está dentro de um contexto que abrange, não é apenas uma traição, e nem trair, nem traído, apenas na área conjugal. Trair é, muitas das vezes, você trair uma pessoa quando você é sócio. Trair uma pessoa, muitas das vezes, quando você nega a ela por direito que é dela. No cônjuge, quando alguém nega a sempre levar essa pessoa com amor, a conduzir com gratidão, sempre benevolente, atribuindo todos esses valores, muitas das vezes ele nega-se a fazer isso. Ele está traindo a si mesmo, traindo as suas responsabilidades. Isso é
tem uma abrangência muito maior. Então, a todos que já traíram e aos que foram traídos, a melhor forma de você ter paz na sua alma é você ser perdoado e você perdoar. Se você nunca se perdoar ou não perdoar, você nunca será uma pessoa livre. Você nunca conseguirá adorar a Deus pela sua excelência, porque sempre você estará vivendo o conflitos, e a lição ela vai sempre estar pautada em tópicos que vai dizer que o poder da mente, amados, imagina Adão no seu estado original. Era tudo maravilhoso. Depois do pecado, Adão agora ele vai viver não agora pela fé, mas viver pela alma. E viver pela alma, amados, isso fala-se também do coração. E quando nós falamos isso, Jeremias vai dizer que o coração do homem é enganoso. Foi canalizado para o mal, corrompido pelo pecado, e hoje é um campo de batalha na nossa mente, onde era uma área de prazer e alegria, contentamento, passou a ser canalizado através do mal, corrompida pelo pecado, e hoje é um campo de batalha, aonde Efésios capítulo 6 e 12 vai dizer que a nossa guerra não é contra a carne, mas contra toda potestade, contra a nossa alma, contra essa natureza do nosso eu, a prepotência, a arrogância, tudo isso que está corrompido. Não é contra a carne, é contra nós mesmos. A disputa pelo controle da mente é uma das coisas que nós vamos compreender que a ação de Satanás ela é contrária à ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele nos convence, ele é educado, ele não é invasor, não é por força, não é por violência. Mas Satanás não. Satanás usa de sutileza, usa de ferramentas, e é invasivo, não pede permissão para usar o tipo de sutileza, dominar e utilizar para o mal. Seu objetivo principal é a distorção da verdade. E aonde nós vamos ler? Lá em 2 Coríntios capítulo 4 e o verso 4, você pode abrir a sua Bíblia. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Olha o que diz o apóstolo Paulo acerca do que estava vivendo as igrejas naquela época. E também nos dias atuais, esta é a verdade, porque na pluralidade aqui dos deuses está dizendo, o Deus desta presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Paulo está falando, amados, para aqueles que deveriam ter e deveriam ser pessoas transformadas, libertas, ser pessoas capazes de revelar um comportamento condizente com aquilo que professava. E fica aqui um alerta muito grande, amados, porque os deuses desse século, ele remete a pensarmos que não apenas são seres espirituais, mas dizemos também a idolatria, aquilo que nós colocamos acima, que substitui o lugar do altar, o templo de adoração, como ídolos, como situações reais que nos fazem cada vez mais alimentar a nossa alma, a nossa carne e nos empobrecer cada vez o nosso espírito, que rouba, que nos faz afastar
não sermos imagem de Deus, não compreendendo a luz do Evangelho. Então, naquela época, o apóstolo Paulo já havia falado aos autores, ou seja, aos pessimistas, aos pístolos, cristãos, que pareciam como cristãos, mas não eram, porque as suas atitudes não revelavam isso. Conflitos em dizer quem era maior, quem era mais. A expressão derivada desta palavra chama-se hipocrisia, falsos mestres, falsos evangélicos, que usavam todo tipo de ardis e manipulação para conservar o que seus interesses pessoais, que eram aqueles falsos mestres que buscavam adentrar, infiltrar dentro da igreja, construir ministérios naquela época, porque por conta da perseguição, nós vamos ver no contexto, que abriu um campo muito grande, perigoso, que eram os falsos mestres ensinadores, que faziam boas retóricas, aula oratória, tinham domínio, eram mestres nessa área, mas eram hipócritas, fascistas, procurando enriquecer-se de alguma maneira e não produzindo um evangelho que pudesse libertar, porque esses mesmos não se libertavam, eram presos da mentira e dos seus projetos religiosos. E contra isso Paulo está dizendo, falando aos falsos hipócritas. E se nós não tivermos cuidado, amados, porque o que nos vai revelar quem somos, eu sempre falo e repito, amados, a essência de uma alma convertida, ela vai produzir palavras que transpassam, palavras abençoadas. É como a maçã conduzida em bandeja de prata ao seu tempo, ele não se apenas perde o equilíbrio, ele conduz a palavra com um fruto doce, conduzido com excelência, sempre pensando no outro. Mas nós que somos cristãos, muitas das vezes, pela mente que ainda precisa ser totalmente restaurada, o nosso eu, que é o guia, o nosso governante, muitas das vezes tende a produzir coisas reprováveis diante de Deus, porque nós mesmos pensamos em nós mesmos, e quando fazemos isso, nós estamos em egoísmo, e o egoísmo não faz parte na vida de uma pessoa liberta. Porque uma pessoa liberta, ele padece, ele se sujeita, ele suporta, porque o amor de Cristo, o amor ágape, é este amor, não é um amor escórico, não é um amor eros, levado pelo sentimento deste amor que simplesmente olha. O amor eros é aquele amor que olha para o olhar carnal e pega. E o próprio Jesus vai falar isso, porque quando alguns diziam que pecar, prostituir-se quando tinha provas cabais, mato, adultério, ou construir ali uma condenação de alguém que pecou, Jesus, ele, lá em Mateus capítulo 5, a seguir ele vai falar acerca disso, quando ele diz a seguinte realidade aos hipócritas, aos fariseus que estavam ali procurando entender contra Jesus, porque achavam que pecar tinha que ter uma matéria cabal. Jesus vai tocar no sentimento e na alma, dizendo: vós ouviste dizer que a mulher que adultera é sujeita a ser apedrejada. Eu, porém, vos digo que aquele que olhar para uma mulher e com seus olhos intentar desejo descer ao seu coração, esse cometeu o adultério. Quantas vezes nós pecamos dentro de nós e as pessoas não percebem, porque é um pecado que não pode existir, não é um pecado habitual. É como eu aprendi através do livro que nos convidava a nós esvaziar as nossas gavetas de máscara que temos em casa, que é a máscara da piedade, da hipocrisia, do falso bom samaritano. E muitas das vezes, por uma alma deturpada, querendo revelar um sentimento tão bom, as pessoas não passam de meros hipócritas, que as palavras são belas, mas quando vira as costas, ele vai lá, pega uma máscara, porque o seu sentimento, ele simplesmente não reflete as palavras e as atitudes, porque está oculto diante dos homens, mas não diante de Deus.
Quando alguém vai na tua casa, você não quer conversar com ele, fala, cara chato, e manda o teu filho pequeno, porque você não tem coragem, e diz, olha, fala para ele que eu não estou. Mas no dia a dia, meu amigo, abraça, caminha. É a mesma coisa, abraça uma pessoa. Como dizia um colega nosso, que eu estranhava ele, mas muitas das vezes não devemos verbalizar o que pensamos, tem coisas que nós temos que orar. E quando abraçava ele, ele dizia, está batendo, amaciando a carne, você vai travar a vaca. Eu olhava, rapaz, isso é perturbado. Depois ele dizia, não, querido, não é assim que eu penso, é apenas uma forma de dizer. Tem muita gente que abraça você, mas está escolhendo o momento certo, o lugar certo para te golpear. Mas eu louvo a Deus, meus amados irmãos, que nós, mesmo não tendo o poder de guiar a nossa mente, mas convide o Espírito Santo para guiar a sua mente, a sua alma, os seus pés, porque somente a palavra, somente o salmista vai dizer que a palavra de Deus é o que? É o nosso guia, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós precisamos todo o tempo, por isso que Jesus, ele falou acerca disso, que estamos sóbrios e vigiai, e o próprio Deus sempre insistiu em dizer a todos aqueles que, debaixo de missão e responsabilidade, sempre dizendo, meditai na lei do Senhor de dia e de noite, de dia e de noite, porque quem medita na lei do Senhor de dia e de noite, certamente está esvaziando-se, está expulsando, sendo restaurado em muitas áreas que precisa. Porque quando o mau pensamento, o medo, o sentimento vier, a dívida, o desemprego, a tua alma que está nutrida pela palavra de Deus vai dizer, eu sei porque Davi também disse assim, ratificou essa verdade, eu creio, que nunca foi um justo a padecer necessidade ou mendigar o pão, porque a palavra de Deus vai nutrindo a sua alma. Então o inimigo ele não alcança, ele não te destrói, porque você está sendo guiado pela palavra de Deus. Quando seu filho está lá nas drogas, quando seu esposo está lá bebendo, o inimigo joga certo na sua mente, mas quem está meditando na lei do Senhor, nutrindo a alma, curando a alma, fortalecendo, ele vai lembrar quando Atos, o apóstolo Paulo estava ali depois de cantar e ser visitado pelo poder de Deus, as cadeias sendo abertas, e aquele homem desesperado que o guardava ali, a cela e guardava o prisioneiro, tendo medo, ele queria se matar, e Paulo ali grita dizendo, não faça tal, creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. O inimigo nunca vai ter você presa fácil, porque você é humano, você é suscetível a cair em sentimento, em momentos contrários, em lutas, em intempéries, mas quando eu estou sobre a palavra de Deus, de dia e de noite, eu tenho a capacidade de vencer, romper as barreiras e triunfar. Não se definhar, não aceitar, não se dar como vencido, porque há um conflito, a alma e o espírito. Paulo vai falar carne, amados, mas é a alma e o espírito aqui verbalizando. Então essa disputa, ela só pode ter e ser bem sucedida. Salmo 36 vai dizer a seguir. Salmo 36, amados. Olha só o que o salmista Davi está dizendo. Oh, aleluia! Há em meu íntimo uma palavra do Senhor sobre a maldade do ímpio, e aos olhos não fazem sentido temer a Deus. Temer a Deus? O ímpio é tão arrogante que não percebe e muito menos respeita o seu pecado. Suas palavras maldosas são ardilosa, traiçoeira, abandonou o bom senso, a justiça e a prática do bem. Antes de dormir, sua mente trama ações cruéis. Não há de bom no caminho que escolheu. A
apega-se ao mal cada vez mais. Mas a tua benignidade ao Senhor chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens, a tua justiça é firme como altas montanhas, e os teus juízos insondáveis como o fundo dos oceanos. Tu, ó Senhor, preserva a raça humana e todos os animais. O salmista, ele está ali declarando e revelando a descendente ação do pecado, são atitudes do pecado para consigo mesmo, contra Deus. E em relação a esse relacionamento interpessoal, a nossa mente, uma mente é levada a se cansar, não se cansa de maquinar, uma mente que não é totalmente liberta. Ela é levada sempre a estar trabalhando, atuando contra as verdades, contra Deus. Ela vai para o lado oposto, sempre na contramão das verdades. E aí ele vai falando ali a expressão transliterada, dizendo que somente o amor e a misericórdia do Senhor pactual com todos aqueles que nele crê de coração. As dimensões do amor e da justiça de Deus são incomensuráveis. Céu inexpugnável, montanhas insondáveis, são os mistérios do fundo dos oceanos. Entretanto, apesar dessa imensidão, o Senhor nos acolhe com hospitalidade, carinho paterno. As inconstâncias do caráter corrupto do ser humano e as tristes contrastes com qualidades alterneiras, somente o amor de Deus, conforme a sua bondade e misericórdia, que pode anular e trazer de novo a essência, a perfeição, porque essas coisas sempre vai estar no dia a dia. Vida a nos fazer uma autoanálise, para que nós venhamos olhar se esses elementos, esses comportamentos, eles ainda permeiam sobre a nossa vida, para que esses conflitos eles passam a ter uma força pactual para a ação de Deus. Não o homem consegue iniciar por sua própria salvação, mas somente em Cristo, pelo perdão, pela graça, pela palavra guiado pelo Espírito Santo, é que ele pode vencer, porque as forças humanas, conhecimento jamais são ferramentas com sucesso. Então, Pai, usa isso, mergulhe debaixo da misericórdia dessa graça e da palavra de Deus reveladora e poderosa. Assim como disse Martinho Lutero, uma frase que o escritor aqui ele conota, e ele diz a seguinte frase: eu nunca poderei impedir que os pássaros sobrevoem a minha cabeça, a minha mente, mas uma coisa eu posso e tenho, que é nunca deixar, evitar que os pássaros mesmos, que são, referindo-se aqui às investidas e o ataque de Satanás sobre a minha mente, porque no alvo se estabelecendo ninhos, somente a palavra de Deus pode repreender, neutralizar e permeabilizar, blindar a nossa mente, oh aleluia, para que nós rejeite coisas que reprovam o Senhor, para que as nossas atitudes louvem a Deus, porque louvar a Deus não é aterrorizar e cantar. Louvar a Deus é quando você é levado a tentar a responder uma acusação, uma situação conflitante, inesperada, criada subitamente num momento tão meio inesperado, mas a sua ação é uma ação com temperança. O inimigo espera você errar e você vai lá, pelo Espírito Santo de Deus, uma alma curada, você vai lá e acerta. E você fazendo isso, você louva a Deus. O nome do Senhor glorificado.
Segundo ponto, a vontade e escolha. Somos capacitados para escolher, dotados de uma habilidade, mas em tudo isso, amados, se tudo isso for fruto de nós mesmos, muito difícil é termos e sermos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. Até porque a palavra de Deus nos faz compreender que todas as nossas escolhas, todas as nossas vontades, ela tem que estar na conformidade na vontade de Deus. Se não estiver, não tem alicerce, não tem vida, não tem resiliência, até porque nós somos limitados, mas o nosso Deus não. E quando nós vemos isso, nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 3, alguns efeitos da vontade. Ao enganar Eva, a serpente disse, a Eva disse, certamente não morrerás, ou não morrereis. O diabo que a serpente está dizendo, olha, é mentira, tu não vais morrer. Porque Deus sabe que no dia que comerem, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo bem e mal. O pecado que Satanás cometeu, no mesmo aspecto ambicioso, enganoso, fascista, ele leva a mulher a pecar. Mas entenda, amados, que a mulher já havia pecado dentro. Era questão de tempo para consumar o pecado, porque ela já havia, já tempos e tempo, olhando para aquele fruto e tendo uma percepção diferente e um despertar diferente. É como dizer que o primeiro suicídio ou homicídio aconteceu, mas mesmo antes de acontecer, o Espírito Santo já alertava, o que já repousa no nosso coração. Você pode ainda vencer este mal que está dentro de você, mas dando pouca importância, não buscando refúgio no Senhor. Caim acabou sendo levado pelo sentimento de raiva, de inveja, e ele acaba matando o seu irmão. Quanto de nós somos levados a pecar pelo sentimento? Se isto vinha à tua mente porque você é dado de escolha, nós temos o livre-arbítrio nos dá essa condição. Mas aqueles que estão em Cristo, o Espírito Santo sempre vai sinalizar, pare. Um alerta sempre vai estar diante de nós. Avançar esse sinal é ignorar os sinais que a palavra de Deus nos alerta. E aí, de repente, agora o quadro se repete e trata-se daquilo que acabamos de ver aqui. Cada um agora vai colocar responsabilidade um no outro. Eva, por sua vez, diz que a serpente o enganou. Adão vai dizer que só pecou porque a mulher que tu me deste. O ser humano, ele precisa olhar para dentro de si e compreender, como disse o salmista Davi: Senhor, se tu olhares para dentro de mim, será que há algo de bom? Quando eu me preocupo com isso, em fazer uma autoanálise, eu estou dizendo, como Davi também, que pecou e soube corresponder lá na frente a importância de não ter só conhecimento, mas guardar e reservar no lugar que todas as ações que a Bíblia fala que o coração, a boca declara, revela que o coração está cheio. Agora Davi entende: eu pequei porque eu habitualmente adentrava a presença de Deus, os rituais conhecia, mas agora ele vai saber que não basta só guardar aqui na mente, mas entesourar no coração, porque é do coração que procede todas as coisas, procede, manda no coração. Ele diz: escondi, guardei a tua palavra, Senhor, no meu coração, para não pecar contra ti. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. O maior impedimento do homem ter a vontade modificada é o orgulho. Já diz o ditado que o orgulho
suficiente. Humilde, por isso é necessário compreender que a mudança em nossa vontade e escolha deve ser pouco a pouco permitido que o Espírito Santo traga e nos ajudar em cada vez mais das áreas deformadas da vontade em nossas vidas. À medida que vamos nos aperfeiçoando, iremos sendo transformados passo a passo. Nada é instantâneo, amados. Por isso que Jesus passa 3 anos e meio preparando homens para grandes missões, preparando os discípulos para um caminho de treinamento, mesmo sendo ininterrupto, mas foi fase dia após dia, fazer com que o homem, num tempo de emoção, achava que essas verdades que o lábio falava era consistente de algo tão certo, dizendo: Senhor, jamais irás morrer, Senhor, eu, se possível, darei minha vida por ti. Foi capaz de passar por uma situação de circunstância, de medo, de pavor pela própria vida, esquecer que tinha falado algo lá atrás e dizer 3 vezes: eu não conheço, eu não sei de quem estás falando. Negar Jesus por 3 vezes. Mas uma coisa é certa, amados, no tópico 2, e aqui acelero para acabar. Jesus buscava sempre a vontade do Pai, por isso Ele nos ensinou a oração: Pai nosso que está no céu, santificado é teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a minha vontade, não a tua vontade. Até Jesus se submetia à própria vontade do próprio Deus, até mesmo Ele se submetendo-se não aos seus próprios desejos. No jardim do Éden, no jardim das oliveiras, ele dizia, agonizando, tomado por uma transe de preocupação, não, mas de medo na humanidade, quem sabe, porque ele diria: Senhor, eu sei tudo que eu vou passar, mas pode o Senhor pular esse estágio? Porque era terrível. Você saber a antecipação da morte já é terrível, e saber como ainda é mais doloroso. Quantas pessoas já não estão cavando a sua sepultura porque elas estão simplesmente vivendo a síndrome do pensamento acelerado, que é sofrer por antecipação. É a pessoa ansiosa, estressada, preocupada nos excessos, que jamais deveria, porque hoje parece ser normal um quadro como esse. A pessoa está dizendo que está doente, ele já vai denominar qual tipo de doença, nem fez os exames, já está se matando. Isso é a síndrome do pensamento acelerado, de uma mente que não está restabelecida na confiança no nosso Deus, que tem o poder de nos socorrer. Eleva os meus olhos para o monte, o meu socorro vem do Senhor. Marta disse: até creio que Ele ressuscitará naquele grande dia, mas Jesus está dizendo: se creres, verás. Está falando do presente, está dizendo que Ele não é limitado, Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que cremos e achamos. Glória a Deus. E mesmo assim, Jesus sempre nos ensinando a submissão, e que a nossa vida, nossas escolhas têm que estar pautadas sobre a vontade de Deus, para que nós venhamos experimentar, como diz o texto que o nosso irmão leu, em Romanos capítulo 12, a perfeita, agradável vontade de Deus. Romanos capítulo 12. Portanto, caros irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo e santo e agradável, que é o vosso culto racional e lógico. E não amoldei-vos ao sistema deste mundo, mas tende transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bendito é o nome de Jesus. É
sentimento, a vulnerabilidade das emoções. Jeremias capítulo 17, 9 vai dizer que as nossas emoções precisam ser restauradas, que a nossa fé precisa sobrepor os dias bons e maus. Não podemos viver uma vida emotiva, como se a transformação da nossa vida se desse por uma mensagem pregada, e muitas das vezes choramos e saímos daqui, mas foi só apenas um momento tão rápido de emoção. Mas a nossa vida, ela ser medida no caminhar sobre a obediência, sobre a necessidade de se alimentar da comunhão, de nos aproximarmos ao Senhor dia após dia, todos os dias da nossa vida, e não sermos pegos pelo sentimento e guiados pelas emoções, porque a restauração vem pela fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Restaurar nossos sentimentos. Salmo 1 Samuel 17, 10 e 11. Nós vamos ver que Davi, ele ignorou a grandeza do oponente diante desta vulnerabilidade, do medo que muitas das vezes nós ficamos. O medo, ele é bom, mas quando ele nos traz um alerta para que nós não sejamos tão irresponsáveis. O medo, quando você pega o volante e você sabe que uma via é 90, você não pode dar 140, porque se uma parada lá na frente forçada pode ter uma colisão. Então a tua mente tão responsável sabe que 90 é uma velocidade compatível, que você tem controle, você pode dominar, você pode ter reflexo. Irresponsável é quando você desobedece, você ignora esses princípios, e muitas das vezes você assume o risco e é tão responsável por si e por tantos danos que a sua volta pode causar. Ou seja, o medo é importante sim, mas ele não pode ser capaz de nós ficarmos refém, não neutralizar todo o potencial da nossa vida. Como assim Davi aqui nesse texto, quem já leu pode ler na sua casa, 1 Samuel 17, 10, quando ele está diante de um exército tão vitorioso, tão temido, em alguns momentos de batalha, agora estavam batendo joelho com joelhos e cochichando baixo, dizendo: será que é tu? Será que vai aparecer? Será que vai ser caos? Vamos ser derrotados? Estavam sendo humilhados, os algozes, cada vez mais debaixo da liderança de um homem chamado Golias. Mas alguém que adorava o Senhor, passando por tantas realidades tão difíceis, conflitos na sua própria alma, mesmo sendo esquecido, mas ele sabia que a única fonte, a única força vinha do céu, adorando a Deus, cuidando e zelando pelo bem-estar da sua alma. Foi capaz de entrar no campo que era a área dos outros, mas este ali olha para a eminência de uma realidade tão difícil de romper, e olha, quem é este homem para esnobar o nosso Deus e o exército de Deus? Quem é este Senhor? Uma alma restaurada é capaz de lutar, de preservar e, acima de tudo, glorificar o nome do Senhor. Não se permitir jamais que seja tomado e guiado pelo medo. Muitos cristãos se preocupam com mais seu sentimento e os problemas maiores, porque eles realmente são. E a visão deve estar voltada para esta realidade. Caminharmos sempre livre no sentimento negativo que querem nos tornar míopes e impedir de vermos a grandeza do nosso Deus. Então não diga a Deus que você tem um grande problema, mas diga ao seu problema que você tem um grande Deus. Se agigantarmos os nossos problemas e dermos a Ele força, com o nosso negativismo iremos sucumbir. E a fé, por isso, veja que somente através da ótica da fé que nós vamos vencer. Ou seja,
se nós não nutrirmos a nossa alma, a nossa mente, fortalecer e sermos vivificados pelo Espírito Santo, que é o único canal, assim como o profeta Zacarias, ele vai ser levado a uma visão de um candelabro que estava sendo alimentado por tubos que estava acima do candelabro. Isto vai falar que o nosso Deus, quando estamos conectados com o azeite, que é o Espírito Santo, a lâmpada do nosso candelabro restaura todos os campos. É o campo do olfato, o campo do pensamento, do discernimento, de produzir palavras, de conduzir a nossa vida com equilíbrio. Mas somente esta fonte pode, se estiver conectada. Se não estiver conectada com o Espírito Santo de Deus, jamais conseguiremos triunfar. No texto vai falar que estas duas oliveiras, ou seja, esses dois seriam a restauração do sacerdote Josué e do governador de Zorobabel, para que estes dois pudessem, através dessas lideranças, a reconstrução do templo e a motivação, ela afogueasse o coração de todos ali que estavam debaixo da profecia do profeta Ageu para a reconstrução do templo, mesmo que a ótica elas estão dizendo não é nada comparado ao templo de Salomão, mas a mente restaurada ela é capaz de ver algo que jamais na ótica humana consegue ver, e através dessa conexão Deus estava dizendo: os vossos olhos estão voltados às coisas deste mundo, a grandeza que foi o templo, mas porém eu vos digo, uma mente restaurada é capaz de ver as grandes coisas, os grandes feitos de Deus, porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Vocês podem ver um templo feito com material inferior no templo de Salomão, mas lá em Lucas vai dizer que tinha um homem, um ancião temente a Deus, um sacerdote, que ele almejava ver antes de dormir, partir, de morrer, ver a glória do Senhor, ver a salvação. Mas este, quando naquele dia, guiado pelo Espírito Santo, vai ao templo e Jesus é apresentado no templo, e ele tem a alegria de pegar nos seus braços e dizer: eis que os teus olhos já podem se fechar, eu posso partir, porque a realização que Deus fez agora nesse lugar remete à profecia de anos e anos lá, que Deus falou que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eis que está diante de mim a salvação viva e poderosa, maior glória, que antes era de tempo em tempo, mas agora ela está entre nós, que é o Salvador Jesus Cristo. Não há glória maior do que esta. Jesus Cristo estava trazendo a paz, ele sendo o Verbo, ele sendo o tabernáculo encarnado ali presente, para trazer a paz que excede todo entendimento, a alegria plena do Senhor. Ele está dizendo: teve esta glória. Mas eu posso olhar amados para mim, dentro de mim, e eu convido a você, talvez alguém olhe para você no templo, morar no Espírito Santo, veja você, não tem nada, aparência não tem nada, mas existe uma glória da segunda casa dentro de você. Mente restaurada, guiadas, liberta, reconstruída. Tenho essa liberdade de poder dizer que nesta segunda casa, a primeira que pecou, mas na segunda restaurada, a vida glória maior, a vida que é o próprio Cristo dentro de nós. Oh, aleluia! Bendito é o Senhor Jesus. Por isso, amados, o ser humano, ele sempre é levado aos desafios, contemplar o belo e conseguir extrair coisas boas no meio do pouco. Um simples abraço, um sorriso. Você não precisa de muita coisa, meu irmão. Você precisa ser feliz, otimista, ter paz, ter equilíbrio, ter certeza que tudo isso, gerido destas fontes positivas,
ela não vem nunca do seu saber, ela nunca vem desse trono, nunca vai ser pelos teus recursos, vai ser pelo poder do Espírito Santo. E você fazer coisas que talvez para muitos não faz diferença, mas são gestos tão nobres. É um bom dia, ajudar o outro, é sempre fazer o bem. Porque se nós não tivermos convicto de amarmos nós mesmos, jamais nós amaremos outra pessoa. Se nós nos aproximarmos de pessoas simplesmente pelas qualidades que ela tem, olhando pela esta ótica, nós nunca vamos nos aproximar de alguém. Porque nós nunca somos capazes de saber que nós precisamos também de transformação, de que nós também somos falhos. Nós temos que estar certo de que nunca subjugar alguém pela sua deficiência, não importa elas quem seja, mas quando eu cumpro dos maiores mandamentos, amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu sou capaz de me amar, de querer o meu bem, eu tenho que revelar também esta mesma essência para o meu próximo, independente que seja ele. Porque, amados, não estar bem consigo mesmo é tão perigoso de alguém estar tão magro e buscar ser refém da melancia, ter 30 quilos na sua fase adulta e comer, colocar o dedo na garganta com medo de ficar gordo, ou de ter o corpo tão perfeito e querer mudar porque não enxerga aquilo que Deus deu, e ser guiado por um sentimento de olhar para si mesmo e dizer: eu tenho que mudar alguma coisa aqui, meu corpo não está bem. Quantos vai a academias, fica bombado, fisicamente parece tão belo, mas a alma, mas quando você está restaurado, amados, não importa quem você é capaz de olhar no espelho e dizer para você mesmo, repetir, dizer: você é obra perfeita diante de Deus, você é bonito e belo, você é bênção. Mas quantas pessoas não têm a capacidade de ver isso? E os transtornos são terríveis, a ponto de algumas pesquisas dizer que o tabagismo, o alcoolismo era a única fonte que levava ao câncer. Mas tantas pessoas são afetadas por doenças tão terríveis, porque estão doentes na alma. E a alma doente, ela leva à falência de todas as outras áreas, e por certo a carne se define também. Por isso, amados, a certeza de que 3.3 diz assim: andemos por fé e não pelo sentimento. É a mesma coisa dizer: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele chegará a vós. Resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Tenha certeza que nós temos uma vida na total dependência e carência de Deus. É importante compreendermos que as obras das mãos de Deus, fomos criados com razão, emoção e sentimento, também a capacidade de crermos e nos relacionarmos com Deus após a entrada do pecado. Todas essas dimensões, amados, mesmo que foram afetadas pelo pecado. Por isso precisamos da ajuda do Espírito Santo, da palavra de Deus, para lidarmos com as nossas emoções de maneira saudável para a glória de Deus. Conclusão: que possamos ajudar a nossa mente, vontade e emoção aos propósitos de Deus, sabendo que Ele deseja que vivamos a sua boa, agradável, perfeita vontade, que desfrutamos uma vida em obediência e abundância, numa fé sólida, baseado em tudo que a palavra diz, pois a palavra que Deus ela permanece para sempre. Então, queridos, dentro da ciência, alguns pontos nos levam a entender um pouco desta dimensão, mas só há um poder e uma ação positiva, restauradora, curadora, que é a palavra de Deus pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a minha vida e a sua vida. Eu agradeço a oportunidade de Jesus.
Deus abençoe depois de Evangelista Augusto por essa excelente aula. Mente, vontade e emoções precisam ser restauradas pelo Senhor. Essa aula foi muito maravilhosa, falamos bastante essa manhã. Precisamos entender que o nosso ser, ele foi afetado pelo pecado. A nossa vontade, as nossas emoções, ela foi afetada. E por isso precisamos tomar muito cuidado com as nossas vontades. Porque as nossas vontades podem levar a grandes tristezas, a grandes angústias. E por isso que a palavra do Senhor nos convida a viver conforme a vontade de Deus. Seja feita a vontade de Deus. Precisamos viver conforme a vontade de Deus e não a nossa. Porque a nossa vem da nossa matéria. Matéria essa, caída, afetada pelo pecado. E a minha vontade, muitas das vezes, pode levar a uma tristeza, a uma angústia irreversível. Mas o nosso Senhor, nessa manhã, nos convida a viver conforme a sua vontade. O apóstolo Paulo diz para que não possamos ser loucos ou insensatos, mas entender qual é a vontade de Deus. Porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. A vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. E todos nós estamos sujeitos a errar. E eu já tomei algumas decisões, eu já seguia com a vontade do meu coração, que me levou à tristeza, à angústia. Devemos tomar cuidado. Independente do que seja, por mais simples que seja, possamos buscar a orientação do Senhor e entender se isso é a vontade do Senhor. Porque se fazermos a vontade de Deus, com certeza, ela é boa, agradável e perfeita. Amém? Eu quero convidar aqui o Tiago Marinho para cuidar o Augusto, o Evangelista Augusto, para fazer o técnico aqui. Os irmãos que não estavam aqui, né? O técnico chegou um pouco depois. O pastor Itamar, ele está conosco nesta manhã, porque ele foi visitar o seu pai. Ele está aqui para visitar o seu pai. Então eu quero estar com o Evangelista Augusto fazer essa oração e o técnico da escola bíblica dominical. Deus abençoe. Convido a ficarmos amados, vamos estar orando pelo nosso pastor, louvando a Deus pela vida dele, da sua família, dos seus pais, porque ele está ausente, por esta força maior, ele está com seus pais, que a idade já avançada, e os problemas de saúde que são reais, da qual nós estaremos orando, pedindo a Deus, clamando em favor dos seus pais. E orando também, amados, por todos os irmãos que estão em casa. Nós estamos vivendo tempos difíceis, a qual somos submetidos a graus de desafios, de uma dimensão, de uma velocidade, de uma força tão terrível, que se nós não tivermos a ação da Espírito Santo, quantas pessoas são vítimas, e uma crescente muito grande, e as revistas vão tratar disso em outra oportunidade, não eu, de suicídio, depressão. Mas louvamos a Deus, amados, assim você que ouve. Permita que a palavra de Deus tenha o poder de neutralizar todo dado inflamado do inimigo que tem as setas tentado neutralizar, diferir. Permita que a palavra de Deus, ela vai em toda área, em todo canto que o Espírito Santo de Deus tem poder e pode a palavra de Deus, através dessa credibilidade, pode muito bem mudar a sua vida. Vamos orar ao Senhor. Eterno e majestoso Pai, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, Senhor, por nos proporcionar esta manhã gloriosa, pelo Teu Espírito Santo, que intercede com gemidos inexprimíveis quando as nossas palavras não são as melhores, Senhor, colocadas, Senhor, levadas ao Teu trono. E o Teu Espírito Santo faz esta ponte, nos leva, Senhor, aquilo que precisamos, traduzindo as nossas palavras, Senhor, como intercessor, chegando diante de Ti que está lá, meu Pai, intercedendo por nós. Por isso, rogamos a Deus sobre todas as vidas, todos os nossos irmãos, pessoas que estão passando por momentos contrários, difíceis, Senhor, situações
Amém. Vamos louvar o Senhor.